vocês? Que bom ter a sua presença nesse curso tão especial que nos aproxima mais de Deus. E hoje nós vamos ouvir um testemunho de uma evangelista extraordinária que enfrentou barreiras, superou desafios e é um exemplo para mim e para você. Vamos assistir? A palavra diz que um dos últimos sinais é a pregação do Evangelho. Então, o que é que nós temos que fazer? Cumprir essa missão. Antes da pandemia, eu estava com 73 estudos bíblicos. Depois da pandemia, nem todos têm. Esse meio digital, nem todos têm, mas os que têm, aí eu continuo. A pandemia não parou, não me parou. Eu continuo, porque olha aqui, esse aparelho aqui, eu tenho certeza que é uma bênção que Deus colocou em nossas mãos. Nós não temos desculpas para Ele. Eu continuo dando estudo bíblico, eu continuo fazendo pequeno grupo, eu continuo visitando, orando com as pessoas pelo vídeo. Eu estou dando um estudo para uma sobrinha que mora na Suíça. Vou começar outro estudo com um funcionário da Latam que mora em Belo Horizonte. Então não há distância. Está aqui o resultado. Olha aqui. O resultado. Pelo vídeo. Pelo poder do Teu Espírito Santo, na Tua Santa Presença, diante da Tua Palavra. Aí eu tenho 3, segunda-feira. Terça-feira, eu tenho um pequeno grupo. E tenho mais 2 estudos bíblicos. Quarta-feira, 4 estudos e um pequeno grupo. Quinta-feira, eu tenho um pequeno grupo. Sexta-feira, eu tenho 2 pequenos grupos. Sábado, eu tenho 1, 2, 3, 4 estudos e um pequeno grupo. E o domingo, eu tenho 2 pequenos. Então, e o que necessitam para entendê-la? Olha o que diz Atos 8, 26 a 31. Aqui tem um casal, 2 casais, mais outro casal que vai casar para descer as águas. Aí nós temos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 3 aqui, aliás, está faltando um, Maxwell. Então, o que é santificar, na verdade, é pôr em prática, irmãos, é viver a vida em obediência a tudo que aprendemos de Deus. 31 estudos bíblicos. E desses 31 estudos, 17 decidiram o batismo. Não temos desculpas para Deus. Se você não pode, a pandemia está proibindo você ir presencialmente, vá aqui pela tecnologia, aprenda. Eu estou com 73 anos. Quem me ensinou? Eu procurei alguém, Deus me orientou. Aqui está. Então não temos desculpa. Olha só o evangelismo que vamos fazer. Aí eu olhei e falei, eu vou? Eu já fui. Eu já fui há muitos anos. Sabe por quê? Porque aqui, meu sangue é evangelístico. Eu amo evangelismo. Eu amo dar estudo bíblico, eu amo pequeno grupo, eu amo almas, eu amo batismo. Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce.
Olá, bem-vindas a mais uma aula do curso de Liderança Feminina. E aí, me conta como é que está até aqui. Você tem tirado bom proveito das aulas anteriores? Perdeu? Não conseguiu fazer? Não tem problema. No nosso site, adv7.me/lidermm, está todo o conteúdo anterior. Então, você pode acessar lá e assistir às aulas durante o dia, durante a noite, no seu tempo. Ah, e não esquece uma coisa. Você precisa fazer o quiz após a aula, porque se você não fizer o quiz, você não vai testar os seus conhecimentos. Então, mesmo aquelas aulas anteriores que você não assistiu, após a aula, você vai e faz o quiz também. Hoje, o tema da nossa aula é como preparar sermões, e nós estaremos convidando agora o pastor Gustavo Delgado para apresentar essa aula. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma aula do curso de liderança para mulheres. Eu sou o pastor Gustavo Delgado e hoje eu vou ter o prazer de compartilhar com você uma das coisas mais importantes que acontece dentro da igreja, que é a preparação de sermões e a pregação. Essa é uma área muito importante e, assim como todas as áreas da vida, todos os trabalhos, tudo que a gente vai fazer, sempre existe uma maneira da gente fazer melhor ou pior alguma coisa. Sempre existe uma técnica para que a gente possa aprimorar e melhorar aquilo que de repente a gente já sabe fazer um pouquinho, né? Se você for fazer uma receita de bolo, por exemplo, com certeza existe uma maneira certa de fazer. Se você colocar a ordem errada dos ingredientes, por exemplo, com certeza o resultado pode não sair da maneira como você deseja. Agora, se você fizer tudo certinho, colocar as coisas na hora certa, colocar a temperatura certa, deixar o tempo certo dentro do forno, com certeza vai ser um bolo muito gostoso dali. Da mesma maneira, se você utilizar tudo de maneira corretinha, na hora de você preparar um sermão, você vai ter um sermão que vai enriquecer mais o seu público-alvo, a igreja, as pessoas a quem você vai falar. Você vai conseguir construir um sermão assim muito melhor, muito mais profundo, muito mais interessante, e é justamente isso que nós vamos aprender nesses próximos minutos. Esse é um assunto que com certeza daria muitas e muitas horas de aula, mas agora em alguns minutos eu gostaria de resumir tudo que nós temos de melhor, tudo que a gente tem de mais importante e principal nessa área de preparar sermões. E quem sabe com essa aula você vai ser mais preparada e com certeza também, mesmo que a gente não consiga contemplar de maneira profunda todos os aspectos, você vai saber pelo menos aquilo que se existe para que você depois dessa aula possa aprimorar ainda mais, saber aonde buscar, que tipo de informações. Antes de começar essa aula, eu gostaria de apresentar para vocês um material muito interessante. Esse material aqui se chama Como Preparar e Apresentar Sermões. É um livro da Casa Publicadora Brasileira. Ele foi escrito pelo pastor Emilson dos Reis, que ele é professor de teologia lá na faculdade do UNASP Campus 2. Ele foi meu professor de teologia, ele dá várias matérias, e uma das matérias que ele dá é a matéria de homilética, que é justamente onde a gente aprende a pregar, a preparar sermões. Nós temos muitos materiais nessa área aí na igreja e fora da igreja, mas esse talvez seja assim o mais básico, mais simples, mais didático que eu conheço. Então, se você por um acaso tem vontade, tem interesse de se aprofundar ainda mais nesse assunto, talvez esse seja um material interessante que você pode encontrar na Casa Publicadora. Agora vamos para a nossa aula. Eu gostaria de começar falando para você sobre a importância do sermão. O sermão ele é muito importante. Imagina só você o poder que o sermão tem. Não só por causa do sermão em si, mas por conta daquilo que Deus pode fazer através da mensagem que será levada às pessoas. Isso acontece semanalmente, todas as quartas, domingos, sábados de manhã, sábado à tarde, programas especiais, casamentos. E todas essas são oportunidades para que Deus alcance as pessoas. Mas é claro que não é só porque Deus que vai fazer o trabalho, é dele que vai vir o resultado, não é por causa disso que nós vamos fazer de qualquer jeito e deixar nas mãos de Deus. A gente tem que fazer da melhor maneira possível. E existem técnicas para isso, tá certo? Então, nós vamos agora a essas técnicas para que você possa fazer com que pessoas tenham, enquanto você pregar, aquilo que você já teve quando ouviu outras pessoas pregar. Imagina só quantas vidas já foram transformadas através do sermão, quantas mudanças de hábito, quantas decisões importantes, corações que chegaram partidos na igreja, voltaram para casa muito melhores, né, com ânimo, com esperança em Deus, esperança em Jesus Cristo. O poder que o sermão tem na vida de uma pessoa. Então é muito importante que você se desenvolva nessa área, caso você deseja compartilhar a mensagem do Evangelho através da pregação. E você vai perceber que com alguns passos simples, você vai conseguir preparar coisas muito melhores e mais profundas, tá certo? Vamos
falar um pouquinho sobre o propósito do sermão. Existem muitos propósitos do sermão, como proclamar as boas novas da salvação. A gente pode levar as pessoas a Cristo. Existe também a oportunidade de nós fazermos evangelismo com o sermão, ensinar as pessoas, né? Educar as pessoas, apresentar a Bíblia às pessoas. Ajudar as pessoas a aplicarem a palavra de Deus na sua vida. Às vezes as pessoas estudam a Bíblia em casa, mas não conseguem entender muito bem, e você consegue entregar para a pessoa mais conhecimento, mais informação em como a pessoa pode aplicar aquilo na vida dela. Permitir que Deus ele ministre na pessoa através daquilo que você vai falar, mas com certeza existem dois propósitos especiais e mais importantes na pregação. O primeiro deles é motivar os ouvintes a uma ação. É sempre interessante, sempre importante que quando você for preparar um sermão, ao final desse sermão, você tenha a ciência e a pessoa que vai ouvir esse sermão, ela saiba o que ela tem que fazer, o que aquilo está motivando ela a fazer. Se você prega um sermão, por mais bonito que seja, que não vai incentivar a pessoa a mudar nada na vida dela, talvez esse seja apenas uma palestra sobre a Bíblia. Mas é muito interessante quando, através do sermão, você tem a oportunidade de incentivar a pessoa a fazer algo, motivar a pessoa a uma ação. Será que de repente melhorar a sua saúde, ler mais a Bíblia, melhorar a sua comunhão, ter um relacionamento melhor com Deus em família, o culto familiar ou qualquer outra área da vida cristã? É muito importante que no seu sermão você consiga construir as coisas de tal forma que você conduza a pessoa a uma ação na vida dela. E a outra coisa, que isso não depende a nós, é a transformação da vida, que esse é um dos objetivos máximos do sermão, para que a vida da pessoa ela possa ser transformada. Isso acontece muito em nossas igrejas, em cada sermão que é pregado, e eu tenho a oportunidade de pregar bastante. Muitas vezes, quando a gente está lá cumprimentando as pessoas, a gente ouve: pastor, é a mensagem que eu precisava. Olha, foi uma mensagem de Deus para mim. Olha, isso aqui, eu vim com essa dúvida no coração e agora eu estou saindo melhor. Então, você vai ser um instrumento de Deus justamente para poder alcançar as pessoas, para gerar ação e para gerar transformação na vida das pessoas, ok? Eu gostaria de falar para você que existem alguns tipos de sermão. Na verdade, existem dezenas de tipos de sermão. Talvez a gente nem conseguiria contar tantos tipos de sermões que nós temos. Mas existem 4 tipos de sermões principais. Esses sermões são o sermão temático, o sermão textual, o sermão expositivo e o sermão narrativo. E brevemente eu vou explicar a diferença de cada um deles para você. O sermão temático, ele é um sermão que, o nome já diz, tem como objetivo abordar um tema da Bíblia. Para que você entenda bem o que isso significa, é mais ou menos nesse formato que funcionam os nossos estudos bíblicos. Então, por exemplo, eu quero pregar sobre o amor de Deus, eu quero pregar sobre o sábado, eu quero pregar sobre a volta de Jesus, a verdade sobre os mortos, eu quero pregar sobre conduta cristã, sobre a alimentação. Então, o sermão temático, você escolhe um tema que você acha importante, que você goste, ou você acha importante para as pessoas que você vai falar e através daquele tema você desenvolve toda a argumentação que você pretende no seu sermão. Nós temos também o sermão textual. O sermão textual qual que é? O sermão textual é quando você escolhe um texto da Bíblia. E aquele texto da Bíblia já tem todas as informações que você precisa, com todos os ensinamentos que você gostaria de compartilhar com as pessoas. Às vezes pode ser 1 versículo, 2, 3 versículos, mas ali está todo o ensinamento. E através daquele direcionamento que aquele texto dá, você busca outros textos para reforçar a ideia que aquele texto está trazendo para você. Mais à frente a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, tá bom? Nós temos também o sermão expositivo. Esse, alguns dizem que é o mais complicado de ser feito, mas também dizem que é o mais profundo e o que mais a gente consegue aprender. Então, como que é o sermão expositivo? O sermão expositivo é quando toda a mensagem que você vai passar está exclusivamente em um texto. Então você vai fazer uma exposição daquele texto. Você vai ler de repente um capítulo, de repente 2, 3, 4, 5 versículos da Bíblia, às vezes um único versículo da Bíblia, e que aquele único versículo, ou aqueles versículos que você vai ler, nele já contém uma verdade muito profunda. Então você vai lendo o versículo e vai explicando para as pessoas o que aquele versículo está querendo dizer. Esse tipo de sermão é muito interessante, porque é justamente a Bíblia falando para nós aquilo que a gente tem que aprender. E você está nada mais, nada menos do que interpretando e explicando para as pessoas aquilo que a Bíblia está querendo dizer para nós através daquele texto exclusivo. E por último, nós temos o sermão narrativo. O sermão narrativo é quando você escolhe uma história da Bíblia para poder tirar lições dessa história. A história de José, a história de Daniel, a história de Abraão, a história de Isaac, de Jacó, qualquer uma história. E você vai contando essa história
naturalmente utilizando a Bíblia, e conforme você vai contando essa história, você vai tirando lições da vida daquela pessoa, lições para o dia a dia, lições para a nossa realidade nos dias de hoje. Então esse é o sermão narrativo. Algumas coisas que você deve considerar agora no preparo do seu sermão. Primeira coisa que você tem que ver é considerar a audiência. Te convidaram para pregar? Para quem você vai pregar? Qual é a idade das pessoas que estão lá? Qual é o sexo das pessoas? Elas são casadas, não são casadas? É uma data especial? É um evento da igreja? Seria muito trágico se, por exemplo, tivesse um dia especial da ASA e você pregasse sobre desbravadores, por exemplo. E não ia combinar muito bem, não é? Então, é importante você saber se tem uma data especial, uma ocasião especial, um assunto especial. É para casados, é para solteiros, é para jovens, é para adolescentes? Qual é o local que você vai pregar? Tem mais pessoas que são adventistas ou mais pessoas que não são adventistas? Qual é a profissão das pessoas, talvez, que estejam lá? Entre outras coisas. É claro que nem todas essas questões são importantes para todo o sermão que você vai pregar, mas é importante que você considere qual é o público que você vai falar. Porque a maneira como você vai falar, por exemplo, só para mulheres, talvez seja diferente da maneira que você falará para toda a igreja. É diferente também quando você vai falar para adolescentes. A linguagem é diferente, o tempo da mensagem para adolescentes também é diferente. Eles não conseguem ficar ouvindo o sermão por 40, 50 minutos como um adulto consegue. Então você tem que encurtar, você tem que colocar mais ilustrações, de repente utilizar objetos. É assim que a gente fala para adolescentes. Então é importante que você conheça o público-alvo que você vai pregar. Então como que você vai começar? Então vamos agora já para a parte prática. Como que nós começamos a preparar? Porque uma pessoa te convidou para pregar e você deve estar pensando assim, mas e agora? O que eu vou pregar? O que eu vou falar semana que vem? Eu não sei o que eu vou falar. Você começa a ficar preocupado. Então algumas dicas para você em como começar, como escolher. Primeiro, você pode escolher um texto da Bíblia que você goste. Tem algum texto da Bíblia que você goste, isso vai te ajudar. É sempre interessante, sempre legal, quando nós falamos sobre um assunto que nós gostamos. Porque se a gente gosta daquele assunto, a gente tem muito para falar sobre ele. Então, de repente, tem um texto da Bíblia que você gosta. Ou, de repente, tem um tema da Bíblia que você gosta. Você gosta muito quando se fala sobre a volta de Jesus. Ou você gosta muito quando se fala sobre o sábado. Ou sobre um outro assunto que você acha interessante. Então, ali é um tema interessante para você se aprofundar na sua pesquisa, para você preparar o seu sermão. De repente, uma história que você goste, um assunto geral que você goste, algum assunto talvez que você entenda que o público ele precisa ouvir, de repente a sua igreja, você conhecendo bem o pessoal ali, olha, o pessoal está precisando ouvir um pouquinho aqui sobre reverência, o pessoal está precisando ouvir um pouquinho aqui sobre tal assunto. Mas tome muito cuidado com isso, sabe por quê? Porque o sermão e o púlpito não são um lugar para você ficar dando recado para as pessoas. Então, você tem que ser muito sábio, ser bastante equilibrado quando você vai escolher um tema em que você entende que a igreja está precisando de ouvir. E quando você for passar esse tema, você tem que passar esse tema justamente de maneira equilibrada, com carinho, com amor e tal, porque se você passar de uma maneira que parece que você está querendo dar um recado, está querendo cutucar a igreja, cutucar alguém, isso já é justamente um motivo para a pessoa não querer ouvir você. Então você prega, a pessoa até ouve, mas não leva em consideração. E não há transformação. Agora, quando você fala de maneira equilibrada, com sabedoria, com carinho, com argumentação, com informação, e aí as pessoas elas vão estar abertas e atentas para, de repente, uma transformação que precisa acontecer dentro da igreja. Você pode, de repente, aproveitar algo que aconteceu recentemente. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, nós estamos ouvindo muitas notícias em relação ao coronavírus, está preocupando muitas pessoas. Então, se você vai pregar, se eu fosse pregar nesse sábado, por exemplo, talvez esse seria um tema que eu poderia aproveitar. Já está em alta, está todo mundo falando sobre isso, né? As pessoas estão preocupadas, a gente sabe que isso tem a ver com os sinais da volta de Jesus, então eu poderia pregar sobre os sinais da volta de Jesus. Eu poderia pregar, por exemplo, sobre a alimentação, porque tem se dito por aí que possivelmente esse vírus veio de animais, que por sinal a gente não come esses animais, segundo Levíticos 11. Então se você quiser falar sobre alimentação, por exemplo, mas é claro que tudo sempre com carinho, com cuidado, porque se você for pregar sobre alimentação e acusar todo mundo, dizer que todo mundo não vai para o céu porque não está cuidando e tal, isso não vai ajudar as pessoas a tomar a sua transformação, vai criar um bloqueio para que ela ouça a mensagem. Então você pode utilizar alguma notícia que aconteceu, alguma coisa que aconteceu que está em alta na semana, tá bom? Você pode, depois de escolher o seu tema, você tem que avaliar algumas coisas. Primeiro, esse assunto tocou ou tocaria o seu coração?
Se você prepara uma mensagem que no final não tocou ou não tocaria o seu coração, caso você estivesse ouvindo, então possivelmente isso não vai tocar o coração das pessoas que vão te ouvir. Ah, mas é importante para elas. Se não tocou o seu coração, não vai tocar o coração das pessoas que você vai pregar. Então, se tocou o seu coração ou tocaria o seu coração, então pode pregar que possivelmente isso vai tocar o coração das pessoas também. E a última coisa que eu gostaria de dizer para vocês em relação a esse aspecto, não deixe para a última hora. Eu sei que a vida é corrida, nós temos muitas coisas para fazer, mas nós precisamos de tempo para poder preparar um sermão. Às vezes a gente consegue preparar bem rapidinho, às vezes a gente pesquisa e não vai achando o que a gente precisa. Imagina você vai pregar no sábado, deixa para sexta-feira à noite, aí já vai bater um desespero muito grande, porque você precisa preparar, você não está conseguindo encontrar as informações que você precisa, e aí você não consegue, e quando você for pregar, não vai sair tão bom, você vai perder uma oportunidade que as pessoas teriam de ouvir a palavra de Deus de maneira profunda. Então, faça isso com antecedência. Se você tiver uma dificuldade, você pode conversar com pessoas, perguntar para as pessoas, perguntar para o pastor, e assim você vai ter mais facilidade no preparo do seu sermão, tá certo? Agora vamos sobre o texto, ok? Você vai escolher o texto. Então, a primeira coisa, naturalmente, quando você for preparar um sermão, você precisa orar sobre esse assunto, para que você possa ter a direção do Espírito Santo, para que ele possa influenciar significativamente a sua escolha. Mais do que nós acharmos um assunto importante ou outro, o Espírito Santo de Deus, ele sabe exatamente o que as pessoas precisam ouvir. E você vai ser utilizado por ele. Então você precisa preparar o sermão em conjunto com ele. Então faça uma oração para que Deus ele possa conduzir a escolha do seu texto, ok? Estude o texto que você vai preparar, que você vai ler. Não leia apenas uma vez e você acha que já entendeu, de repente é um texto que você sabe de cor. Leia o texto. Leia várias vezes o texto. Às vezes, lendo várias vezes, você consegue ter uma ideia, uma coisa que você não tinha pensado ainda. Você já deve ter tido aquela experiência em que você está ouvindo um sermão de um pastor e você fala, puxa, já li esse texto tantas vezes, nunca pensei desse jeito, nunca vi dessa maneira. Provavelmente o pastor, ele leu várias vezes, ele estudou, ele releu, ele pensou, ele meditou e ele conseguiu chegar a alguma informação, alguma coisa interessante. Então é interessante que você faça isso também, ok? Leia antes e depois do texto, ok? Tem muitas pessoas que quando vão preparar um sermão, às vezes pegam só o texto. Aquele texto que fala lá, um texto curtinho ali, que tem uma frase bonita, tem uma coisa bonita, mas é importante que você leia antes, dentro de que contexto esse texto está. Leia depois também, os versículos depois. Mesmo que você só vá ler aquele texto, é importante que você entenda dentro de que contexto aquele texto está, para que você não use esse texto fora de contexto. Esses tempos atrás, eu estava num local, ouvindo uma pessoa comentando sobre um assunto, e ela usou aquele texto assim, todas as coisas me são boas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E ele acabou utilizando essa informação. Se você usar só esse texto, você pode usar ele fora de contexto, dando a entender que qualquer coisa é lícita, tudo é certo. Mas assim, como não convém algumas coisas, a gente não deve fazer. Não é isso que o texto está falando. O contexto que ele está é totalmente diferente e o contexto que ele está mostra sobre o que aquele texto está falando para nós. Então é importante que você leia antes e leia depois. Um outro exemplo prático para você, só para você ter uma ideia, quando nós vamos ali no Sermão do Monte, em um dos textos lá diz o seguinte, sede perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus. E aí você lendo aquele texto, você poderia falar assim, puxa vida, então aqui é impossível, né? Como é que nós vamos ser perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu? Só ele é perfeito. Quando Jesus conversa lá com o jovem rico, ele diz, por que você me pergunta acerca do que é bom? Só existe um que é bom, que é o Pai que está nos céus. Então ali o texto está pedindo uma coisa muito complicada para nós, né? E quando você lê um pouquinho antes, você percebe que o contexto ele está mostrando não a perfeição de atos, de atitudes e coisas dessa natureza, mas ali está falando do relacionamento com o próximo, no amor, no cuidado com o próximo, mais ou menos dentro desse contexto, né? Você pode ler depois e perceber esses detalhes. Então é importante que você leia o contexto para você entender o que é que o texto está querendo dizer. Porque se você ler só esse texto, você pode passar a ideia ou chegar à conclusão de que as pessoas elas precisam ser perfeitas como Deus é. Então, é importante que você veja o contexto. Outra coisa, é interessante também que você leia esse texto em outros, se tiver outros paralelos da Bíblia. Esse mesmo texto que eu dei o exemplo, quando você vai em um outro evangelho da Bíblia, lá diz o seguinte, no mesmo contexto, na mesma história,
Lá diz o seguinte: sede misericordiosos como misericordioso é o Pai que está nos céus. Então, que conclusão que você chega? Primeiro, está falando ali sobre a questão do amor ao próximo, do cuidado com o próximo. Tem um outro texto que está dizendo para nós sermos misericordiosos. Então, aquele contexto de perfeição está falando sobre a misericórdia para com as pessoas. Então, percebe como que, quando você estuda direitinho, você chega à conclusão do que é que o texto realmente está falando e você não corre o risco de usar o texto fora de contexto. Então, leia textos paralelos que às vezes falam da mesma coisa, isso vai trazer mais informação. E se você tiver dúvida sobre algum texto, não use ele. Procure tirar a dúvida, pergunte para o pastor, dê uma pesquisada. Agora, se você não chegou à conclusão, escolha um outro assunto para você poder falar. Porque seria muito trágico no momento em que as pessoas querem ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, você vai lá e usa a palavra de Deus de maneira errada. E por último, quando você for ler, talvez ajude a ler em outras traduções da Bíblia. Nós temos diversas traduções da Bíblia e às vezes você lê numa tradução e lá usa uma palavra que fica mais difícil. Mas quando você lê numa outra tradução, ali você consegue descobrir uma palavra mais atual, mais fácil de entender o texto. Existem várias traduções, eu particularmente gosto de usar a Nova Versão Internacional, acho ela bem atual e ela é bem fiel ao texto verdadeiro. Algumas dicas que eu vou dar para você dentro desse assunto das Bíblias. Procure não usar a Bíblia Viva e nem a Bíblia A Mensagem. Eu não estou dizendo que você não deve ler essas Bíblias, que essas Bíblias não são boas. Mas para o estudo da Bíblia, para o preparo de sermões, essas Bíblias elas são apenas apresentadas de uma maneira em que o texto soe bem, que seja gostoso de ler e tal. Então, ele não está preocupado com o texto verdadeiro, a tradução perfeita do texto. Então, você pode chegar a conclusões erradas através desses textos. Então, procure em várias traduções, mas evite, no preparo de sermões, a Bíblia Viva e a Bíblia A Mensagem, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a interpretação do texto. É importante você fazer perguntas para o texto. Diversas perguntas. Quem? O quê? Por quê? Quando? Onde? Como? Então, quem é o personagem principal aqui? De quem que está falando? O que está dizendo aqui? O que está acontecendo? Por que que Deus disse isso? Por que que está acontecendo isso? Quando foi que isso aconteceu? Aonde que isso está acontecendo? Qual é a cidade? Qual é o local? Né? Como que as coisas estão acontecendo ali? Então, perguntas ajudam você a tirar informações para poder levantar pesquisa e trazer um sermão um pouco mais completo para as pessoas, né? Quando você faz perguntas para o texto, você analisa, você pensa, você imagina, você consegue descobrir algumas coisas interessantes. Quando você ali olha, por exemplo, na história de Elias, Elias estava numa época onde não estava chovendo. Então olha só, por que que não estava chovendo? Então é importante. Quando você for trazer o seu sermão, você fala, olha, não estava chovendo por causa disso, 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 o povo tinha se afastado de Deus, e Deus fez com que não chovesse, Elias pediu para que não chovesse, para que o povo retornasse para o caminho de Deus. Às vezes a sua mensagem ainda não tem a ver com isso, tem a ver com uma coisa que você vai dizer lá à frente, mas você vai trazendo informações para a pessoa. É muito importante você utilizar o sermão para poder ensinar as pessoas também. Eu gosto muito de fazer isso. Sabe por quê? Porque, em geral, qualquer sermão que você for pregar na igreja, as pessoas provavelmente já ouviram alguma coisa parecida. Se você for pregar sobre a ovelha perdida, as pessoas já ouviram um sermão sobre a ovelha perdida. Se você for pregar sobre o filho pródigo, as pessoas já ouviram vários sermões sobre o filho pródigo. Se você for pregar sobre José, sobre a mulher samaritana, ou qualquer outro assunto da Bíblia, em geral, as pessoas que têm mais tempo de igreja, elas já ouviram uma mensagem sobre isso. Então seria interessante você tentar trazer alguma coisa que acrescente no conhecimento da pessoa sobre aquele texto. Então é por isso que é importante você pegar mais informações. Por que não choveu? O que aconteceu? Quanto tempo está sem chover? Essas perguntas que você faz ao texto te trazem informações extras e coisas mais interessantes, né? Coisas, por exemplo, assim, nesse exemplo que eu dei para vocês, olha que detalhe interessante do texto, que se você imaginar, pensar, meditar, você consegue chegar à conclusão de maneira muito simples. Deus fazia com que os corvos trouxessem alimento pronto, pão e carne, para que Elias comesse de manhã e de tarde. E ele estava lá no riacho de Querite, Deus mandou ele para lá. Estava sem chover, as águas estavam secando, e lá no riacho de Querite ele estava bebendo da água do riacho e comendo o alimento que Deus mandava. Só que quando você segue no texto, lá diz que o riacho de Querite secou. Peraí, como assim? Se Deus ele tem poder para poder fazer com que os corvos tragam alimento pronto para que Elias possa comer, não teria Deus poder também para poder fazer com que o riacho não secasse?
sendo que ele estava cuidando do profeta de Deus? Então por que Deus ele deixou que o riacho secasse? O restante da história conta para nós. Deus ele tinha um plano na vida de Elias. Então olha só, quando você faz perguntas, quando você analisa o texto, você descobre informações extras. E você consegue, mesmo de repente, que as pessoas, elas já tenham ouvido uma mensagem sobre aquilo que você está falando, você consegue ensinar algumas coisas extras para aquela pessoa. Vai falar de Babilônia? Pesquisa sobre Babilônia. Os reis, como é que era, quão rico era, onde que ficava em tal região do país, né? De repente uma cidade que você vai ler, aonde que essa cidade ficaria nos dias de hoje? Então, esse tipo de pesquisa vai ajudar você, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as aplicações. Tá aí uma coisa importante. Toda vez que você for estudar um texto, e você for ver um sermão que você quer fazer, você tem que ver como que aquele texto ele se aplica para as pessoas nos dias de hoje. Essas são as aplicações. O que que isso nos ensina? O que que isso faz com que a gente aprenda no dia de hoje? Essa é a aplicação. De repente, estar mais próximo de Deus, ter mais fé, ter mais cuidado, amar o próximo. Então nós temos que fazer as aplicações para os dias de hoje. Lembrando que na interpretação bíblica, a gente tem que lembrar que o texto bíblico primeiramente foi escrito para a pessoa. O que está acontecendo ali tem a ver com o acontecimento daquela época. Então olha só, a história do jovem rico, por exemplo. A história do jovem rico não era para nós, não é para nós. A história do jovem rico tem a ver com o jovem rico. O ensinamento é para o jovem rico. Então você tem que estudar e descobrir qual é o ensinamento para o jovem rico, para que você consiga descobrir qual a aplicação que isso tem para nós hoje. Quando Jesus ele estava pregando, por exemplo, sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, são 3 histórias que vêm uma seguida da outra, Jesus não está contando essa história para nós. Ele está contando para aquela audiência, para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Então é importante você entender qual é a audiência, quem estava ouvindo, por que Jesus está contando aquela história. Isso vai fazer com que você descubra coisas mais importantes e mais profundas do texto. Muitas pessoas usam, por exemplo, essa história para poder falar de pessoas que saíram da igreja e depois voltam para a igreja. Não há problema nenhum você usar dessa maneira, que é um uso homilético da mensagem para que a gente possa trazer uma lição para os dias de hoje. Mas se você for ler o texto, olha que coisa interessante. Você vai descobrir que Jesus estava lá. Quem estava assistindo ele lá? Tinha uma multidão, mas junto da multidão tinha quem? Tinha os fariseus. Então aí para você, quem eram os fariseus? Às vezes muitas pessoas ouvem fariseus nos sermões, muitas pessoas na igreja não sabem exatamente quem eles são. Explica, olha, os fariseus são esses, eles eram assim, eles pensaram assim, eles pensavam assim, né? Então, por que eles não gostavam de Jesus? É legal você acrescentar essas coisas no sermão. Então, você vai descobrir que os fariseus estavam lá. E os fariseus, quando você pesquisa, você descobre que eles eram pessoas que eles procuravam a perfeição. Eles se achavam perfeitos, eles se achavam pessoas sem erro, sem mácula. E aí Jesus ele conta essas 3 parábolas, e Jesus ele termina 2 das parábolas dizendo o seguinte: Deus se alegra mais com um pecador que se arrepende do que com 99 justos que não precisam de arrependimento. Se você interpretar o texto, você vai perceber que o texto não está falando necessariamente de pessoas que saíram da igreja e estão voltando para a igreja. O filho pródigo saiu e voltou. Essa pessoa que saiu e voltou da igreja. O texto, na verdade, é uma resposta à mensagem, aos fariseus. Jesus estava querendo dizer o seguinte: pois eu prefiro um desses pecadores, porque eles estavam dizendo o seguinte: você fica com pecadores, você anda com pecadores. Jesus ele diz o seguinte: o céu prefere 1000 vezes uma pessoa que se arrepende, um pecador que se arrepende, do que 99 como vocês que não precisam de arrependimento. Então era essa a mensagem que Jesus estava querendo passar. E é por isso que ele repete. Então a mensagem dessas 3 mensagens, o foco é o quê? Arrependimento. Essa é a mensagem. Então é importante a gente estudar e ver como a gente pode aplicar isso na vida das pessoas. Então a gente entende o que o texto está dizendo e agora a gente entende. Jesus está falando sobre arrependimento. Então qual é a aplicação que nós vamos fazer para a nossa vida hoje? Nos nossos erros, a gente tem que se arrepender. Por quê? Deus se alegra mais com uma pessoa que se arrepende do que uma pessoa que não precisa de arrependimento. Então, dentro de outras lições que você poderia aprender e levar em relação a esse assunto, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas. Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que nós podemos utilizar no preparo dos sermões, ok? Não significa que você precisa ter tudo isso. Você vai falar, puxa vida, é o tanto de coisa que eu tenho que comprar, tenho que ver para poder preparar um sermão. Não significa que você precisa de tudo isso para preparar um sermão. Mas é bom que você conheça essas ferramentas, porque você pode, de repente, ter uma coisa, de repente você queira investir, ou de repente pode pegar emprestado. É bom que você saiba que essas coisas existem e ajudam no preparo do sermão. E muitas dessas coisas você vai poder encontrar online, na internet.
Então você sabendo que existe, você pesquisa, consegue achar algumas coisas. É claro que online você não vai ter a qualidade que você tem de um livro que foi publicado e tal, mas você pode encontrar coisas também, e é importante que você saiba como você pode usar essas ferramentas. Então a primeira ferramenta de todas, naturalmente, é a Bíblia. A Bíblia Sagrada. Essa é a nossa primeira ferramenta e é isso que nós temos que utilizar. Essa Bíblia que eu uso para estudar, estudo pessoal, para pregar, como eu disse para vocês, é uma Bíblia de tradução NVI. Gosto muito dessa tradução, mas existem outras traduções também e é muito interessante que você tenha não apenas uma Bíblia, mas tenha Bíblias diferentes, de traduções diferentes. Pastor, eu tenho que comprar várias Bíblias? Não. Existem sites na internet onde você consegue vários... no mesmo site, você vai clicando lá e vai mostrando o mesmo texto em várias traduções. E isso vai te ajudando a encontrar um pouco mais a mensagem que está por trás daquele texto. Às vezes você consegue encontrar também umas bíblias de apoio. Essa bíblia, por exemplo, é uma bíblia chamada Bíblia Arqueológica. Existem muitos tipos, eu vou mostrar apenas algumas para vocês. Isso aqui, essa bíblia, ela tem como foco trazer informações arqueológicas sobre o texto. Olha, o texto está falando, por exemplo, sobre as pragas do Egito, então aqui vem trazendo informações arqueológicas sobre o Egito, sobre evidências do povo hebreu tendo vivido no Egito, evidências que existem de que houve de fato as 10 pragas do Egito e coisas dessa natureza. Então, às vezes, bíblias assim são interessantes. Eu vou mostrar uma outra bíblia para vocês, que é a Bíblia da Andrews. É uma Bíblia adventista, e quando você lê os textos, embaixo, aqui nós temos muitos comentários adventistas sobre o texto. Então você está lendo o texto, o que será que esse texto quer dizer, né? Então embaixo, às vezes, vem trazendo algumas informações, explicações sobre o que o texto está querendo dizer. Isso vai te ajudar no preparo dos sermões. Existe essa Bíblia, existem outras Bíblias por aí também. E por último, nessa área das Bíblias, eu tenho essa Bíblia chamada Palavra-Chave. Essa Bíblia aqui, palavra-chave, ela é bastante interessante porque quando nós estamos lendo aqui, às vezes tem algumas palavras que podem trazer uma tradução assim, não tão boa, né? Então, por exemplo, quando nós lemos ali em Mateus, no capítulo 7, lá diz o seguinte, não julgueis para que não sejais julgado. E se você for parar para pensar, você vai falar assim, mas como? Por acaso, se eu não julgar, eu não serei julgado? Mesmo que a gente não julgue, a gente ainda é julgado, tanto pelas pessoas como por Deus também. Deus ele vai julgar a todos nós. Então, se eu não julgar uma pessoa, ainda assim eu serei julgado. Então, você já percebe que tem algum problema aqui com a tradução, né? Então, quando você vai aqui tem as palavras, né, e mostra pra gente as traduções, os significados da palavra naquele texto. E aí você chega à conclusão de que o julgamento que está dizendo ali é um julgamento no sentido de condenação. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Não condeneis para que não sejais condenado. E aí você consegue entender muito melhor o texto em que você está estudando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você poderia falar, mas tem pessoas às vezes que falta isso, falta aquilo, né? Então quando você estuda um pouco mais, você vai descobrir que a Bíblia está dizendo o seguinte, o Senhor é meu pastor e a tradução melhor é e de nada sentirei falta. O Senhor é meu pastor e não sentirei falta de nada, porque para mim ele é tudo. Né? Quando você lê lá a história da mulher adúltera, no final algumas traduções dizem o seguinte, vá e não peques mais. Mas como assim não pecar mais? Como assim? É possível viver sem pecar, né, e tal? Quando você vai atrás da tradução, você descobre que está dizendo o seguinte, vá e abandone a sua vida de pecados. Então algumas bíblias como essa nos ajudam a entender um pouquinho mais a tradução que está por trás, ok? Outros elementos que nós podemos ter também, os livros de Ellen White, ok? Nós temos aí 5 livros especiais, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. Esses 5 livros, dentro de muitos outros que você pode ter também, esses 5 livros são nada mais nada menos que comentaram sobre a Bíblia. E quando você pega esses livros, você está lendo um texto, vamos ver o que Ellen White fala sobre esse texto. Vai te ajudar no preparo do seu sermão. Você vai descobrir coisas, por exemplo, quando você estuda a história de Abraão, e lá você vai descobrir que Abraão era muito velho, Isaac era bem jovenzinho, e Isaac, no momento do seu próprio sacrifício, ele poderia ter fugido do pai. Mas o texto aqui diz o seguinte, que ele se sentiu, quando o pai contou para ele o que iria acontecer, ele se sentiu honrado em ser oferecido como sacrifício a Deus, porque a fé dele era a mesma fé de seu pai. E Isaac ajudou o seu pai a preparar o sacrifício, o local de sacrifício, onde ele mesmo seria sacrificado. Olha só que informação preciosa. Onde você vai encontrar isso? Nos livros de Ellen White. Então você pode fazer aqui, e existem sites também, onde você coloca o texto e ele diz quais são aplicativos do celular também, aonde esse texto está nos livros de Ellen White. Vai te ajudar na sua pesquisa também. Comentário bíblico.
Isso aqui é um comentário bíblico, esse aqui é apenas o primeiro volume de uma série de comentários adventistas, onde comenta versículo por versículo da Bíblia. Tem alguma dúvida? Aqui vai estar explicando para você um pouquinho mais profundo sobre o que aquele texto está querendo dizer. Uma outra coisa que eu não tenho aqui, mas é importante também, é a concordância bíblica. Vamos supor que você quer pregar sobre o amor de Deus, por exemplo. Então você vai lá na concordância bíblica, você vê lá a palavra amor. E aí ela vai mostrar todos os textos que falam sobre amor. E aí você vai conseguir achar, de repente, um texto que encaixa com aquilo que você quer falar. Quero falar sobre discípulos. Você vai lá, a palavra discípulo, e aí você vai encontrar todos os textos que falam sobre discípulo. E aquilo vai te ajudar a encontrar textos da Bíblia. Mas é claro, na internet isso também é possível. Aqui nós temos aqui um outro comentário, só que esse comentário é um comentário que nós chamamos de comentário homilético. Ele também comenta cada capítulo da Bíblia, mas em vez de ele comentar tecnicamente as informações assim, teologicamente, ele comenta homileticamente, ou seja, ele faz comentários praticamente como se fossem sermões prontos. Então você vai no capítulo 1 de Gênesis, você vê aqui o que o capítulo 1 de Gênesis fala. Então ele mostra aplicações, ensinamentos, praticamente um sermão pronto de como você pode pregar para as pessoas esse assunto. Nós temos também o dicionário bíblico. O dicionário bíblico também serve para você poder descobrir o significado das palavras da Bíblia. E eu tenho alguns outros materiais também que às vezes eu gosto de usar. Esse aqui, por exemplo, Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Ele é interessante por quê? Porque às vezes acontecem coisas no tempo da Bíblia e você não sabe o que é, para que aquilo serve. Isso aqui vai dizer, falar sobre as moedas, sobre as medidas, sobre os pesos, sobre os costumes, a educação, como que se fazia um papiro. E todas essas informações você vai acrescentando no seu sermão e vai ensinando as pessoas. Como eu disse para você, você não precisa ter todos esses materiais. Eu queria apenas que você conhecesse para saber que eles existem e podem ajudar você. E todos esses materiais, de uma forma ou de outra, você consegue encontrar na internet. Agora, se você é uma pessoa que prega muito, gosta disso, quem sabe, talvez você possa investir nisso, vai lhe ajudar muito, ok? E por último, nessa questão do preparo, eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre os pormenores. Que dicas que eu posso dar para vocês? Por exemplo, quando você está estudando um texto, você está estudando uma história, sobre o que você vai falar? Você você está lendo e tal, não sei o quê, e de repente você pega alguma informação, por exemplo, não sei quantos, a estátua tinha tantos côvados. Olha, aquilo custava tantas dracmas. Procure os pormenores para você saber o que é que aquilo significava. Quantos côvados são hoje? Quanto que aquela moeda valia naquela época? Quanto que ela valeria hoje? Olha, José foi vendido por tantos ciclos de prata. Ciclos de prata, quantos quilos isso dá? Quanto que esse quilo de prata dá nos dias de hoje? Olha, isso daí hoje valeria tanto. Aí você poderia falar, ó, José foi vendido por tantos ciclos de prata, nos dias de hoje seria algo em torno de tantos reais. Ó, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Hoje, esses 30 moedas de prata valeria tantos reais, ou seja, Jesus foi vendido por tantos reais. Isso traz uma informação extra que as pessoas talvez nunca ouviram, enriquece o seu sermão e torna ele mais interessante, tá certo? Então, entre nos pormenores, né? Por exemplo, a parábola dos talentos. Você vai descobrir que a parábola dos talentos, o talento, na verdade, era uma medida daquela época. Então, um talento ele tinha algo em torno de 35 quilos. Então, se fosse 35 quilos de prata, imagina quanto que isso não valia. Então, quando uma pessoa recebeu um talento, na verdade, aquilo era muita coisa. Se fosse 35 quilos de ouro, imagina quanto que isso não vale. Quanto que isso valeria hoje? Essas informações, elas são bastante interessantes. Jesus, ele transformou a água em vinho. Tinha 6 tachos de pedra, que são 6 vasos. Cada vaso tinha de 2 a 3 metretas, que equivale a uma quantidade de litros hoje. Quando você traduz para os dias de hoje, você descobre que Jesus transformou algo em torno de 600 litros de água em 600 litros de suco de uva. Então, ir nos pormenores, descobrir essas informações, enriquece o seu sermão e você vai conseguir contribuir muito mais, ok? Como redigir o seu sermão? Ele é assim, início, introdução, corpo, conclusão e você pode usar as ilustrações. Início, o que é o início? É como você vai começar, né? Um bom dia a todos, sejam bem-vindos, que bom estar aqui, é um prazer estar com vocês. Olha, eu estive nessa igreja aqui quando era pequenininho, agora estou voltando novamente. É bom ver como que a igreja cresceu, novas pessoas, a igreja está muito bonita. Olha, essa cidade é maravilhosa. Olha, eu estava viajando, vi aqui a paisagem aqui. Então, assim você pode começar o seu sermão, né? Você pode cumprimentar alguma pessoa, cumprimentar o pastor da igreja, alguma pessoa que você conhece. Olha, como é bom reencontrar o meu amigo tal. Então aí você vai iniciar o seu sermão, tá bom? E aí logo em seguida vem a introdução. Uma coisa que eu esqueci, como que você não deve iniciar o seu sermão?
Você não deve iniciar o seu sermão com perguntas em que as pessoas precisam responder alguma coisa. Por exemplo, você pega e fala o seguinte: bom dia, irmãos. Você já viu que isso não funciona, né? A pessoa fala, bom dia, irmãos. Aí o pessoal, uns responde, outros não responde. Aí você, bom dia, irmãos, tá muito desanimado, bom dia. Fica aquele negócio chato, entendeu? Então não comece com perguntas que as pessoas precisam responder. Você não está ainda, as pessoas ainda não estão conectadas com o seu sermão. Você pode fazer isso durante o sermão, mas as pessoas ainda não estão conectadas com o seu sermão. Então, não comece com perguntas que as pessoas precisam responder. Eu, por exemplo, no sábado de manhã eu começo assim, ó. Um bom e abençoado sábado para cada um de vocês. Então eu desejo isso às pessoas, mas não espero que elas respondam para mim. Então não comece perguntando, tá bom? Eu já vou dar algumas outras coisas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do início e a introdução. Que coisas você pode fazer? Você pode despertar a curiosidade dele. De repente trazer algum elemento, alguma coisa que vai trazer a curiosidade dele sobre aquilo que você tem para falar. Você pode deixar ele intrigado. Traz uma questão e tal, né? Isso de repente vai trazer interesse para o seu sermão. Você pode demonstrar a importância do assunto que vai ser abordado. Você pode começar definindo um termo. Por exemplo, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre justificação. O que é justificação? E aí você define o que é justificação. E aí você começa o seu sermão. Você pode, de repente, apresentar o contexto. Eu gosto de fazer assim. Você vai começar a pregar sobre tal assunto. Então, quando que isso está acontecendo? Aonde que isso está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? Da onde que vem isso daí? Então você apresenta o contexto histórico, o contexto geográfico, para você poder iniciar o seu sermão e as pessoas entenderem o que é que está acontecendo antes de vir a mensagem. Você pode apresentar um paradoxo, né? Por exemplo, em Romanos, capítulo 3, versículo 28, diz o seguinte: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Agora lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Então olha só, há uma aparente contradição. Um diz que a gente é pela fé e o outro diz que a gente é justificado pelas obras. E um se contradiz com o outro. É um paradoxo. É óbvio que existe, através do estudo, uma explicação dentro do contexto, porque um está dizendo uma coisa e porque o outro está dizendo uma outra coisa. E quem sabe o seu sermão seja justamente para poder explicar isso, falar sobre justificação. Então quando você traz isso, aí você fala, qual dos dois está certo? Está certo Paulo em Romanos ou Tiago? As pessoas vão criar vão ficar intrigadas, vão querer saber qual que é o resultado, né? Qual que é a resposta disso. As pessoas já se conectam automaticamente com o seu sermão. Você pode fazer perguntas retóricas, por exemplo, uma mulher que trabalha fora de casa pode ser uma boa mãe? De repente você vai falar sobre educação de filhos, você faz uma pergunta retórica, as pessoas vão pensar e agora as pessoas vão querer saber. Qual é a resposta que você tem para esse assunto? E aí você continua com o seu sermão. Você pode apresentar um fato, uma estatística alarmante. Olha, tantos por cento dos nossos jovens estão saindo da igreja. As pessoas já ficam preocupadas. E aí você vai trazer uma informação, você vai trazer a solução ao seu sermão. Você pode contar uma história, uma ilustração, e a partir daquilo apresentar o seu sermão. E aí, coisas que você não deve fazer na introdução do seu sermão. Uma eu já disse, começar com uma pergunta assim que as pessoas precisam responder. Outra coisa também é pedir desculpas. Você começa pedindo desculpas. Eu queria pedir desculpas, meus queridos irmãos, porque eu estou doente. Então você já cria uma anti-introdução. A pessoa já não vai estar mais interessada em saber o que você tem para falar. Eu queria pedir desculpas, irmãos, porque eu estou meio cansado, trabalhei muito essa semana. Irmãos, eu queria pedir desculpa porque o irmão me convidou em cima da hora e eu não estou bem preparado para poder apresentar o sermão. Então as pessoas não vão estar interessadas naquilo que você tem para falar. Então não peça desculpa. Tem algum problema? Releve o problema e continua e toca o sermão sem revelar esse problema para as pessoas que talvez elas nem vão perceber. Agora, se você falar, todos irão perceber. Não é bom você firmar posição sobre assuntos polêmicos. Olha, irmãos, hoje eu queria falar sobre a música na igreja. Existem algumas pessoas que acham que pode bateria, outros acham que não pode bateria. Eu acho isso. Esse é um assunto polêmico na igreja. E se você já firma a posição no início do sermão, todos os que discordam de você já não estão mais interessados na sua mensagem até o final. E também lançar perguntas esperando a resposta do auditório, isso eu já falei para vocês já entenderam, tá bom? Vamos agora, essa é a introdução. E agora nós vamos para o corpo, a parte mais importante. Alguns dizem que você tem que começar pelo corpo, porque baseado no corpo você vai fazer a introdução e você vai fazer a conclusão. Então, eu gostaria de falar agora para vocês sobre o corpo. O corpo ele é muito importante. É a parte mais importante do sermão. É onde vem a argumentação, onde vem o ensinamento. E muitas pessoas dizem que nós temos que começar pelo corpo, para depois desenvolver a introdução e depois desenvolver a
a conclusão. Porque a introdução e a conclusão, elas vão vir mediante aquilo que você pretende falar no corpo, ok? Então, no corpo, como que você pode apresentar o corpo? Primeiro, você pode fazer perguntas retóricas, coisas do tipo assim, por exemplo, o que você faria nessa situação quando você estiver apresentando, né? Para que as pessoas pensem sobre aquilo. Mas evite fazer perguntas abertas. O que vocês acham? O que vocês acham? É difícil, cada um vai responder uma coisa, como é que vai fazer? Vai criar um negócio que não vai ficar legal, tá bom? Agora você pode fazer perguntas direcionadas. Então, olha, Deus tem poder para fazer isso? Sim ou não? Então as pessoas só têm duas respostas, sim ou não. É mais fácil para as pessoas responderem. Tem uma linha, seja lógico. Às vezes a gente vai ouvir algum sermão, a pessoa começa a falar de Abraão, depois vai para Isaac, de repente fala lá de Paulo, aí ela fala de uma outra coisa, aí ela lembra de uma história que aconteceu com ela, e quando você sai do sermão, você sai até meio perdido. A pessoa pergunta para você, sobre o que o pregador falou? Aí você fala, nem sei sobre o que ele falou. Ele falou tanta coisa, eu nem sei o que ele falou. Então, seja lógico, tem uma linha, ok? E assim você vai conseguir fazer com que você traga um bom sermão. Vou falar um pouquinho sobre as ilustrações que você pode usar dentro do corpo do sermão. Então, primeiro, verifique se ela é apropriada, se não vai criar constrangimento. Segundo, não seja maior que a mensagem. Às vezes a pessoa faz uma ilustração tão grande que é maior do que a própria mensagem. Então não convém. Não use histórias que não são suas como se fossem suas. Uma vez aconteceu tal coisa comigo, às vezes essa história não é sua, é de uma outra pessoa. Às vezes você conta como se fosse sua, às vezes uma outra pessoa que está na audiência, ela já ouviu essa história de uma outra pessoa contando. Fica estranho para você. Então não use uma história como se ela fosse sua. Pesquise a história, para você não contar uma história que de repente não seja verdadeira. Eu já ouvi muitas vezes por aí as pessoas contando aquela história da águia, que sobe lá no topo do monte, e ela vai lá e tira o seu bico, e tira suas penas, tira suas garras, e aquela coisa toda para depois ela voltar. Essa história não existe. A águia não faz isso. Se você tiver uma pessoa lá que sabe disso, ela vai achar até cômico você trazendo uma informação como essa. Eu já vi muitas pessoas falando isso, mas a águia não faz isso, pode pesquisar. A águia não vai no topo do monte, ela não tira bico, ela não tira pena, não tem nada disso. Ela não passa por essa transformação. Tem uma outra história que eu ouço bastante também, as pessoas contando, que é o seguinte, tinha um alpinista que ele pegou e estava descendo, e ficou de noite, e ele ficou preso. E ele orou e aí ele ouviu uma mensagem dizendo o seguinte para ele assim, corte a corda, corte a corda. E no final das contas ele não acreditou naquela palavra, ele não cortou a corda e no dia seguinte encontraram ele pendurado a 1 metro do chão morto, porque ele não acreditou na palavra de Deus. A história é bonita, a história é interessante, mas se você for parar para pensar, ela não tem muito lógica. Porque se ele ouviu essa voz de Deus e ele morreu, quem ficou sabendo que ele ouviu essa voz de Deus, sendo que ele morreu anteriormente de contar para alguma pessoa? Então, parece que a história não tem muita lógica. Então, pesquisa um pouquinho a ilustração para saber se você vai contar essa história ou não. E use discernimento ao contar experiências pessoais. Às vezes as experiências pessoais que você tem, às vezes são muito explícitas. Talvez não convenha contar, dependendo do público que você tiver, né? Veja se ela é apropriada também, né? Às vezes você está vindo para a igreja, olha, eu estava vindo para a igreja, irmãos, e quando eu estava no caminho eu vi uma cena horrível, eu encontrei uma pessoa que foi atropelada, estava deitada no chão, machucada, cheia de sangue. Esse tipo de informação eu acho que não vai contribuir muito para o seu sermão, né? E muitas pessoas ali vão até se sentir mal. Então, evite trazer esse tipo de coisa nas suas ilustrações. Mas as ilustrações são interessantes, porque como Jesus usava as parábolas, elas nos ajudam de maneira lúdica, de maneira didática, a entender uma verdade. Então as ilustrações são sempre bem-vindas. E a conclusão? Reafirme ou resuma o ponto principal do seu sermão. Você pregou, argumentou, com o objetivo de ensinar 1, 2 ou 3 coisas. No final do seu sermão, você fala, olha, então o que eu gostaria que vocês aprendessem é isso, isso e isso. As pessoas podem não lembrar do seu sermão inteiro, mas elas vão sair pensando na conclusão, naquilo que é a parte mais importante do seu sermão. Uma outra coisa é o apelo para a decisão. Sempre quando você for fazer um sermão, na minha opinião, todo sermão tem que ter apelo. Eu não estou dizendo que... Às vezes as pessoas confundem apelo, os tipos de apelo. Quando eu digo que todo sermão tem que ter apelo, é o sentido que toda vez você tem que incentivar as pessoas a fazer aquilo que o seu sermão está propondo na vida dela. Não quer dizer que você tem que chamar a pessoa para vir à frente, pedir uma pessoa para cantar, pedir para as pessoas ficarem em pé. Não é isso. Apelo não é só isso. Apelo é você convidar as pessoas a fazer alguma coisa. Então todo o seu sermão tem que ter um convite, tem que deixar bem claro o que é que você está querendo ensinar para as pessoas. Então todo sermão tem que ter um apelo, tá bom? Mas cuidado! Tá certo? Para você não fazer apelos assim muito genéricos. Às vezes eu vejo isso acontecendo muito. Você está pregando para um público que predominantemente é adventista.
E aí você faz um sermão e tal, tá falando lá sobre José e tal, tal. Aí no final do seu sermão você quer terminar ele bonito, e às vezes você nem falou tanto assim de Jesus, o personagem principal às vezes era outro. Aí você fala assim, olha, no final desse sermão, se você gostaria de aceitar Jesus na sua vida, eu gostaria que enquanto essa moça canta, enquanto esse rapaz canta, você coloque-se em pé, aceitando Jesus na sua vida. Você faz um apelo assim, todo mundo que está ali na igreja, teoricamente já aceitou Jesus. E você vai fazer um apelo para as pessoas aceitarem Jesus? Então você fez um sermão para que as pessoas aceitem Jesus, sendo que as pessoas já fizeram isso? Então talvez não foi muito interessante. Se for um público que não é adventista, talvez seja interessante esse tipo de apelo. Então cuidado com esses apelos muito gerais. Às vezes quando eu estou nessas igrejas, ou ouço um sermão como esse, eu vejo todo mundo levantando. Eu confesso que às vezes eu fico sentado. E às vezes as pessoas ficam olhando para mim, eu acho que fico até meio constrangido, né? Mas eu entendi que aquele apelo não foi para mim. Porque o apelo foi para quem quer aceitar Jesus. Eu já aceitei, então não é para mim o apelo. Eu não sei porque que as pessoas estão levantando. Até às vezes eu fico impressionado. Bom, é tanta gente assim não tinha aceitado Jesus ainda? Então, tome cuidado, né, com o seu apelo, para que ele não seja muito genérico. Se você quer que Jesus seja o centro da sua família, coloque-se em pé. Aí todo mundo levanta. Jesus já é o centro da minha família, né? Então, talvez não seja um apelo para mim. Então esse de fato é a mensagem principal do seu sermão? Cuidado com os apelos. Se for fazer um apelo, faça apelo específico. Gostaria de convidar à frente aqui aqueles que não são batizados, mas gostariam de entregar a sua vida a Jesus. Quando você fala uma coisa como essa, o apelo é bem específico. É só para aqueles que não são batizados. E quem é que vai vir aqui? Daqueles que não são batizados, àqueles que gostariam de entregar a sua vida a Jesus. Não vai levantar todo mundo. Não vai vir todo mundo. O apelo é bem específico e aí fica bem fácil das pessoas entenderem. E aí a mensagem fica muito mais completa, na minha opinião, ok? A apresentação. Você pode fazer notas. Tem algumas pessoas que levam um rascunho do sermão inteiro. E aí você pode ler o sermão lá. Algumas pessoas preferem ler. Ler geralmente não é muito bom, mas eu tive dois professores de teologia que eles liam o sermão inteiro, só que eles liam muito bem. Então era muito interessante. Talvez seja a sua realidade, você prefere levar. Algumas pessoas preferem levar só uns tópicos, né? Um esboço do sermão. E você vai argumentando, já lembra ali no tópico qual que é o próximo assunto. Aí você argumenta, olha ali no tópico o próximo assunto. Assim é mais fácil de você se organizar. E aí você consegue desenvolver bem o seu sermão. Se você levar o papel com tudo escrito, às vezes fica mais difícil de você encontrar a informação. Você está lá pregando, de repente você esqueceu o que você tem que falar, aí você olha o papel e onde que está essa informação aqui para eu saber onde é que foi. Então, de repente, se você quiser levar o sermão todo escrito, não tem problema. Mas use um marcador para sublinhar o início dos tópicos. Para que se você terminou um tópico e não sabe para onde que vai, você olha lá, tá lá grifadinho para você saber para onde você tem que ir. E também, às vezes, mesmo que você coloque em tópicos, às vezes tem algumas frases impactantes, bonitas, que você gostaria de dizer. Essas frases, às vezes, é interessante você anotar elas. Porque, às vezes, quando chegar na hora de você falar a frase, pode ser que você não se lembre. Então, você lá dá uma olhadinha e a frase está lá anotada para você, ok? Vou falar um pouquinho, brevemente aqui, sobre a oratória. Não se preocupe 100%. O que eu quero dizer é o seguinte. A parte mais importante não é a oratória. A parte mais importante é o conteúdo do sermão. Eu já vi pastores que falam animados e tal, aquela coisa toda, e é muito bom, é muito gostoso de ouvi-los. Mas eu já vi pastores que falam muito calmamente, como o pastor Bulhon, por exemplo, e os sermões deles são extraordinários. Então você percebe que a questão não está necessariamente na oratória, a maneira como você fala e tal, mas no conteúdo do sermão. Se a sua oratória for ótima, mas o conteúdo for ruim, for fraco, não vai ser um bom sermão. Agora, se você de repente é uma pessoa tímida, que fala devagarzinho, meio tranquilo e tal, mas o conteúdo é bom, é profundo, o Espírito Santo vai usar você para alcançar o coração das pessoas, tá bom? Então, mas existem algumas dicas que eu posso dar para você. Primeiro, comunicação com os olhos. Quando você estiver pregando, olhe para todo o público, para que todos percebam que você está falando para ele. Evite olhar fixamente apenas para um local, senão uma pessoa pode pensar que você está falando um sermão para ela só. Né? Então olhe para todo o público. Né? Gestos, às vezes, acabam contribuindo. Por exemplo, imagina se eu digo para você, ele veio lá do céu, veio a essa terra e morreu no meu lugar. Agora olha só, com gestos, como que isso fica diferente. Ele veio lá do céu, ele veio a essa terra e morreu no meu lugar. Às vezes gestos acabam fortalecendo a ideia que você pode dizer, bem como a dinâmica também. Às vezes você fala tudo no mesmo tom e tal, não sei o que lá, o sermão ele pode se tornar cansativo. Então, às vezes, quando você quer falar alguma coisa importante, você fala mais enfático, você quer falar uma coisa para as pessoas meditarem, você fala mais devagarzinho, fala mais baixinho, e você vai tendo uma dinâmica, o seu sermão vai ficando mais interessante, mais gostoso de ser ouvido. Movimentos. É interessante que de vez em quando você sai de trás do púlpito.
Não fique o sermão inteiro lá no púlpito. Eu, por exemplo, o que eu geralmente faço? Às vezes eu tô aqui atrás do púlpito, tô lendo, tô comentando e tal, essa coisa toda. Quando eu quero contar uma ilustração, eu saio de trás do púlpito, vou pro lado do púlpito e conto a ilustração de lá. Aí eu vou falar da Bíblia ali de novo, eu volto para trás. Então há um movimento. Às vezes quando eu quero falar uma coisa muito pessoal, eu saio, às vezes eu desço as escadas, eu chego perto do pessoal e falo para eles bem baixinho, olhando para cada um deles. Então esse tipo de movimentação torna o sermão um pouco mais agradável de ser ouvido, ok? E por último, seja você mesmo, não imite ninguém. Ah, aquele pastor prega muito bem, vou imitar ele, vou falar do jeito que ele fala. Não vai ficar legal, ok? E uma coisa que eu esqueci, o vestuário e a aparência, claro, são muito importantes também, a maneira como você se veste e tal. Tome cuidado, seja equilibrado. Essa é a palavra-chave, equilibrado. Você não precisa ser a pessoa mais bem vestida da igreja, senão vai chamar atenção para você. E você não quer chamar atenção para você, você quer chamar atenção para a palavra de Deus. Seja simples, porém bem vestido, você está representando a palavra de Deus naquele momento, ok? Essas, em geral, são as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu imagino que com todas essas informações é possível que você já consiga desenvolver um bom sermão. Como eu disse para vocês, esse é um assunto bastante abrangente. Nós poderíamos falar horas e horas sobre cada um desses temas, cada um desses detalhes. Existe muita coisa que pode ser falado sobre o preparo dos sermões, mas eu imagino que através dessas poucas informações que eu trouxe para vocês, poucas em relação a tudo aquilo que se pode falar sobre esse assunto, já é o suficiente para você conseguir dar um passo a mais na preparação dos seus sermões, para que você consiga elevar, que você consiga pesquisar melhor, saber como fazer, saber como falar, saber como preparar, saber como pesquisar. E eu tenho certeza que com todas essas informações que eu passei para vocês agora, você vai conseguir se aprofundar ainda mais e preparar sermões melhores. Também acredito que com essas informações que eu passei para vocês, vocês vão ter alguns direcionamentos de para onde ir, aonde buscar informação, aonde conseguir alguns detalhes, e isso tudo vai fazer com que o seu sermão seja mais profundo e Deus consiga te usar ainda mais poderosamente. Deus abençoe a cada um de vocês, que você seja um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus ao preparar sermões e apresentar esses sermões à vida das pessoas. Que pessoas possam ser transformadas, que pessoas possam mudar os seus hábitos de vida, possam conhecer a Jesus, possam se aprofundar na palavra de Deus por você, que é um instrumento de Deus. Imagina que privilégio. Deus o abençoe. Amém.